Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, olha só pessoal, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre bruxismo e cárie. Você sabia que esses casos eles tiveram aí um aumento por conta da pandemia? Já já nós vamos trazer mais informações sobre isso. Ainda também vamos falar sobre atividade física e idosos, tem muitos benefícios, vocês vão conhecer só um pouquinho deles já já também aqui no estúdio. E ainda vamos falar sobre ciúmes excessivos. E aí, hein? Será que ciúme é algo bom? Será que não é? De sentir, a gente deve, a gente não deve? Já já também nós vamos esclarecer tudo isso. Muita coisa boa já aqui no programa. E é claro, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja aí, né, através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que através dele você consegue nos assistir de onde você estiver. Basta ter acesso à internet e, é claro, também ter ele baixado aí no seu celular, tá? Está disponível tanto nas plataformas do iOS quanto também no Android. Tá joia? Lembrando também ainda que nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, que é por onde você consegue reassistir aqui todos os nossos programas. Está tudo disponível lá, tá? Então corre lá também para acompanhar a gente. Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje. Seguinte, a pandemia da Covid-19 colaborou para diversas enfermidades aparecerem ou até mesmo, né, agravou algumas que já existiam. E a saúde bucal, pessoal, é uma delas, tá? As mudanças de hábitos, né, deram espaço ao surgimento de desconfortos, como cáries, doenças gengivais e bruxismo, que se não forem tratados, tá, podem causar a perda dos dentes. E aí quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a cirurgiã dentista Camila Carvalho, que já está aqui comigo no estúdio. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ai, a gente que agradece. É preocupante mesmo, assim, esse cenário, com essa mudança de hábitos? O pessoal deu uma relaxada em relação à saúde bucal? Sim, é super preocupante. Durante esse período da pandemia, muitos pacientes entraram em quadro de depressão, de ansiedade, seguidos de perda de emprego, separações. Então, tudo isso aumenta muito a negligência desses pacientes com relação aos seus hábitos diários de escovação bucal. Quais foram, assim, os principais problemas que realmente surgiram, que você percebeu no consultório ali, através da pandemia? Foram observados principalmente aumento de doenças que já são bastante prevalentes na população. Cárie, gengivite, que é a inflamação da gengiva, periodontite, que é o avanço da gengivite, então é um quadro de maior agravo, e também nós tivemos um aumento do bruxismo. Tá. Tudo isso devido a essa negligência de escovação do paciente e por esses agravos que nós tivemos durante a pandemia. As causas, né, desses problemas realmente são derivadas dessa falta de higienização correta? Sim. A bactéria que causa a cárie e a gengivite, ela já faz parte da nossa flora bucal, ela já pertence a nós. Só que, quando o paciente reduz a sua escovação, o que é que acontece? Há um aumento dessas bactérias e essas bactérias vão produzir esses agravos. Então, o que é que a gente espera do paciente? Que ele retorne aos consultórios, porque eles passaram por esse longo período de ausência, e ao retornar ao consultório odontológico, nós vamos notar e nós vamos também orientar o paciente com relação a esses problemas bucais. Vamos falar um pouquinho sobre a cárie? O que é essa bendita da cárie? Porque a gente só sente a dor. Sim. Mas o que é que ela é, hein, Camila? A cárie, como eu falei, a cárie é causada por uma bactéria que já faz parte da nossa flora bucal. Sim. E com o aumento dessa bactéria, o que é que a gente vai ter? Ela produz um ácido e esse ácido acaba destruindo as camadas do dente. Então, ela começa pela destruição do esmalte, que é a camada mais externa, depois vai avançando para a dentina e quando chega na polpa, ou quando se aproxima da polpa, que é a camada mais interna, nós vamos ter o quadro de dor. E aí, dependendo do caso, o paciente necessita de uma endodontia, que é o tratamento de canal, e se o paciente ele não tratar precocemente, ele pode avançar para a perda do dente. E aí pode acabar chegando nesse que seria o último estágio, né? Que é perder
esse dente. Perfeito. Qual que é o melhor, né, método aí de prevenção quando a gente fala de cárie? Além da higiene bucal, é ir ao dentista regularmente? Sim. Quando o paciente ele vai ao dentista regularmente, pelo menos a cada 6 meses, nós fazemos a orientação de higiene bucal. Nós também orientamos com relação ao tipo de escova adequada que o paciente deve utilizar, a pasta dental e também com relação ao uso do fio. Então, quando o paciente ele vai ao consultório de maneira mais frequente, a gente, além de fazer essas instruções de prevenção, a gente também consegue detectar os problemas de maneira precoce. Então, ainda que o paciente não tenha nenhuma dor ainda, nenhuma sensibilidade, às vezes a cárie já está instalada naquele dente. Então, quando o paciente vai ao consultório, a gente consegue detectar esse problema ainda em seu início e tratar antes que evolua. Tá. E sobre o bruxismo? Vamos falar também um pouquinho sobre ele, porque foi um dos problemas aí que teve um aumento, né, considerável também durante agora a pandemia. Sim. O bruxismo ele já é um reflexo bastante grave da ansiedade e da depressão. Sim. Então, o paciente ele aumenta esse contato, esse atrito, que é o ranger dos dentes, particularmente durante a noite. E aí, esse agravo vai evoluindo e o paciente ele começa a sentir algumas dores musculares na região da musculatura que está relacionada à mastigação. Sim. Então, o paciente, ele, quando percebe esse aumento da dor, o paciente ele também pode ter um trismo, que é a dificuldade de abertura bucal, ele percebe, opa, já existe algum problema aí. E aí ele vai e se dirige ao consultório odontológico. A gente faz uma anamnese, a gente faz um exame clínico para detectar qual é a origem desse agravo, porque o mais importante para tratar o bruxismo não é só detectar a consequência, que seria a dor, que seria a sensibilidade, a dificuldade de abertura bucal, mas sim o que está causando esse agravo. Porque, como eu falei, é reflexo de um quadro de ansiedade e de depressão. E aí, nesses casos, a gente precisa aliar o tratamento odontológico com o tratamento psicológico ou psiquiátrico. Pode ser que a pessoa que tem bruxismo, ela não perceba que tem bruxismo? Sim, principalmente em seu início, porque o bruxismo, ele acontece principalmente durante a noite. O rangimento, ele acontece quando o paciente está dormindo. Então, normalmente, quem percebe esse agravo é justamente o cônjuge, né? A mulher, a esposa, enfim, quem dorme com aquele paciente. E aí fala, ó, você está rangendo os dentes, porque faz um barulho característico. Sim. E aí, quando o paciente vai ao consultório, em seu início, a gente consegue tratar e impedir que esse problema se agrave. E quais seriam, assim, as principais consequências quando a gente fala de bruxismo, né? Além da dor, também pode acabar prejudicando aqui a nossa estrutura facial, trazendo outros problemas, quem sabe até mais graves também? Sim. O bruxismo, como eu falei, ele se inicia nessa dor, nessa sensibilidade, e conforme vai evoluindo, por causa do atrito constante dos dentes, esse dente ele vai se desgastando. Sim. Então, da mesma forma que a cárie, mas é um processo um pouco diferente, ele vai sofrendo desgaste na primeira camada, no esmalte, vai evoluindo para a dentina e pode chegar à polpa. Nesses casos, o paciente ele já sofre de bastante dor, de bastante desconforto, e se não for tratado precocemente, ele pode evoluir para a perda do dente. Tá. Então, esse é a principal consequência do bruxismo. Uhum. E quais que são os tratamentos para esses problemas? Sim. Com relação aos tratamentos, o paciente, quando vai ao consultório odontológico, a gente faz uma anamnese, a gente percebe, consegue detectar ali qual é a causa, o que é que está causando o bruxismo. E aí, algumas vezes, a gente precisa direcionar para o tratamento psicológico. Mas dentro do consultório, a gente pode fazer uso de alguns medicamentos, como relaxante muscular, como analgésicos, orientar naquele quadro mais agudo, quando o paciente está com muita dor, uma dieta mais pastosa. E em alguns casos também a gente prescreve a toxina botulínica, né, o famoso Botox, porque ele consegue relaxar a musculatura e diminuir o rangimento desses dentes. Então, no caso, ele não conseguiria parar, só diminuir? Isso. O bruxismo ele não tem uma cura, é uma doença crônica. O que a gente consegue é diminuir os agravos para que o paciente ele tenha uma qualidade de vida e, consequentemente, conseguir manter os dentes e praticamente não ter nenhuma consequência desse problema bucal. Você falou também da gengivite, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre ela também. Com certeza. A gengivite ela é causada por uma outra bactéria, diferente da cárie, mas que já pertence à nossa flora bucal. E assim como a cárie, ela vai ser causada pelo aumento dessa quantidade de bactérias como consequência da negligência ao escovar os dentes ou até a falta de orientação mesmo para a higienização. Então, como consequência, o paciente ele vai ter um quadro de sangramento.
Então, a gengivite ela é a inflamação da gengiva. O paciente ele percebe a gengiva um pouco mais edemaciada, que é aquela gengiva um pouco aumentada de volume, né? Ela tá mais cheinha, inchadinha, perfeito. O paciente ele percebe que ao escovar o dente existe um sangramento. Então, quando ele vai fazer a sua higienização, ele percebe que sangra bastante ou durante as refeições. E aí, quando ele vai ao consultório, a gente detecta o aumento daquela placa, né? Que é aquela famosa massinha branca que a gente tem quando a gente não escova os dentes. Ela vai se acumulando no dente e aí, como consequência, a gengivite, a inflamação da gengiva. Muita gente que vê a gengiva sangrando, né, fala que não quer passar o fio dental para não machucar mais ainda. Então, Vamos lá, é mito ou é verdade? Por favor, vamos esclarecer. É mito, né? A gente trabalha bastante isso no consultório. E o que é que a gente fala para o paciente? Naquela região da gengiva que está sangrando mais, é justamente a região que precisa de mais atenção durante a higiene. Então, eu sempre falo para o paciente, não se assuste, se sangrou é porque precisa higienizar mais. Então, doutor, eu passei o fio, eu percebi que começou a sangrar e eu parei de usar o fio. Não, o que você tem que fazer é justamente o contrário. Continuar, insistir. Higienizar melhor aquela região, sangrou, percebeu o sangramento, higieniza melhor aquela região, passa o fio dental e aí o paciente ele vai percebendo ao longo dos dias que vai haver uma melhora nesse sangramento. Muito bem, para a gente fechar, Camila, por que é importante cuidar da nossa saúde bucal? Os dentes, eles são um órgão, né? São vários órgãos que a gente tem na boca. Então, quando a gente tem uma perda do dente, às vezes naquele primeiro momento o paciente ele não vai perceber a falta daquele dente, mas ao longo do tempo os dentes eles começam a se movimentar, os dentes que restam na boca, para tentar ocupar aquele espaço que foi deixado por aquele dente perdido, e aí o paciente ele começa a ter problema na mastigação, começa a ter problema na articulação, que a gente tem uma articulação aqui responsável pela abertura e fechamento da boca, que é a ATM. Então o paciente ele vai ter dificuldade de mastigar, obviamente, porque há a perda dos dentes. Cada dente tem um objetivo ali na boca. Sim. Então, se o paciente perde aquele dente, ele vai sobrecarregar os outros dentes remanescentes. Então, cuidar da saúde bucal é super importante, vai muito além da estética, é saúde do corpo também. Muito bem, maravilhosíssima. Tá vendo? Olha, uma aula aqui, tá? Para vocês, para mim também. Contatos, redes sociais, por favor, fiquem à vontade. O meu Instagram é @NunesCarvalhoCamila, então quem quiser me seguir, eu faço postagens sobre saúde bucal, sobre harmonização, então fique à vontade para fazer essa interação comigo também. Gosto bastante. Obrigada, viu? Muito Parabéns obrigada. pelo seu trabalho, Camila. Obrigada, bom dia. Obrigada. E tem muita coisa ainda para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta e, é claro, eu conto com você. Não sai daí não.